Boa tarde, eu sou a Gabriele e eu vou estar moderando essa palestra, auxiliando o professor Alan aqui. Professor não, né? Desculpa, o Alan. E essa vai ser uma palestra da 20ª Semana Brasileira de Informática Biomédica. A gente teve no período da manhã, agora, e também teremos mais algumas durante o período da noite. E o tema dela vai ser Estratégia de Saúde Digital para o Brasil, com o Alan Lune Alves de Souza. Ele tem graduação em Ciência Política pela UNB, que é a Universidade de Brasília, mestrado em Ciência Política pela UFMG, que é de Minas Gerais, e é também doutor em Saúde Coletiva pela UNB. Atualmente, ele é tecnologista vinculado ao Departamento de Saúde da Família do Ministério da Saúde. Ele tem experiência na área de políticas públicas, com ênfase na formação, implementação e avaliação de políticas de saúde. Vou colocar ele aqui. Boa tarde, doutor Alan, tudo bom com o senhor? Olá, boa tarde. Tudo Seja bem, Gabriel? bem-vindo à nossa apresentação da 20ª Semana Brasileira de Informática Biomédica. A gente agradece a disponibilidade por estar aqui conosco e compartilhar seu conhecimento também. Fique à vontade para fazer sua apresentação. Eu só vou solicitar para o pessoal aqui que está assistindo já ir preparando as dúvidas, acompanhar a gente lá nas redes sociais, interagir no Instagram. Só procurar a Semana da IBM que você já acha. Postem lá para a gente poder trazer mais gente para assistir essa palestra super legal, tá bom? Muito obrigada. Boa palestra. Obrigado, Gabriele. Eu queria primeiro, saudar todos e todas que estão aí nos acompanhando e agradecer o convite para nós aqui do Ministério da Saúde. Sempre que a gente recebe convites para eventos assim tão importantes, com audiência tão importante, qualificada, é para nós algo que traz para nós muita satisfação, né? Porque a gente está aqui desenvolvendo uma série de ações, né? São muitas iniciativas no âmbito do Ministério da Saúde, aqui no Departamento de Informática em Saúde, o DataSUS, e a oportunidade de poder compartilhar algumas das coisas que nós estamos fazendo ajuda, né, nessa interação com o público, por um lado, para poder compreender, né, o que são as ações que estão em curso, e por outro, para poder também fazer a crítica, trazer questões que ainda não estão colocadas na agenda, questões que vão nos mobilizando, né, que vão levantando para nós necessidades que a gente precisa ficar atento e que a gente precisa necessariamente incluir se a gente pretende, né, alcançar os objetivos e os resultados que as políticas, os programas relacionados ao Sistema Único de Saúde precisam ser, né, implementados. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite e eu espero que a minha apresentação, né, será uma apresentação relativamente breve, onde eu vou compartilhar com vocês um pouco como é que está a evolução da estratégia de saúde digital. Né, nós temos uma política de informática e informação em saúde e toda uma estratégia de médio e longo prazo para que a gente possa conseguir implementar um conjunto de iniciativas e medidas estruturantes no âmbito dessa discussão de saúde digital no Brasil, né, no Sistema Único de Saúde, no setor público e privado. Então, eu espero que isso seja, essa apresentação seja proveitosa para todos vocês e vocês fiquem absolutamente à vontade para fazer comentários, críticas, questionamentos, o que vocês acharem que é pertinente para a gente poder fazer essa interação aqui, que é o nosso objetivo mais relevante, né, levar essas informações e se manter, né, poroso aos problemas e às questões que são trazidos pelos vários públicos que interagem com a gente. Então, eu já vou começar aqui a minha apresentação. Bom, pessoal, eu sempre gosto de começar essa fala trazendo aqui que nós estamos construindo uma história, né? Tudo aquilo que a gente está fazendo hoje não necessariamente começou ontem, são muitas ações, iniciativas que às vezes se sobrepõem, é verdade, mas que tem uma estrutura e tem uma lógica de desenvolvimento ao longo desse período mais recente. Se a gente pegar aí os últimos 10 anos, né, quando esse tema da saúde digital, da e-saúde, hoje a gente fala saúde digital, né, mas antes falava assim e-saúde, falava que são vários nomes, né, que ao longo desse período foram sendo adotados pelos diferentes governos, mas hoje a gente chama de saúde digital e a gente vai tentar entender um pouco qual é o significado disso para nós e quais são as principais ações, medidas que estão sendo implementadas no âmbito da estratégia de saúde digital. Lá, desde 2010, foi publicado um documento que eu acho que é um dos documentos mais importantes, né, que definia quais eram os padrões de interoperabilidade de trocas de informações
entre os diferentes sistemas. E desde então foram implementadas várias iniciativas que culminaram com o estágio atual que nós estamos, né? De ter uma plataforma como a RNDS. Daqui a pouco vocês podem ficar tranquilos que eu vou explicar com mais pormenor, né? O que é essa RNDS, o que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, o Conect SUS, enfim, um conjunto de coisas que estão materializando e levando, né, de maneira muito concreta essa possibilidade da troca, do compartilhamento e do uso de informações em saúde, tanto para os usuários quanto para os profissionais de saúde, né, desenvolverem as suas ações no cuidado, no momento do atendimento ou para as suas ações de gestão do cuidado, quanto também para os gestores, né, para que a gente possa ir também qualificando a capacidade do sistema público e privado formular boas e melhores políticas, monitorar aquilo que está sendo feito e avaliar, né, os seus resultados, os seus efeitos para corrigir, né, o que a gente está fazendo. Eventualmente, até se a gente chegar à conclusão de que o que a gente está fazendo não é bom, descontinuar, né? Então, o propósito é esse. E de lá para cá, a gente fez algumas coisas que foram marcantes, né, nesse processo. Nós temos a elaboração de uma primeira estratégia de saúde digital, a criação de um comitê gestor de saúde digital, que também é muito importante enquanto elemento de governança da estratégia de saúde digital, porque isso aqui envolve muitos atores, né? Não só os atores mais clássicos, estrito sensu, no âmbito da saúde, mas fornecedores, implementadores, desenvolvedores e tantos outros gestores, enfim, muitos atores que têm a responsabilidade e que devem assumir, né, parte de implementação desse processo de saúde digital. E é uma engrenagem muito complexa. São muitos pontos de interesses, são muitas questões que estão em jogo, inclusive relacionadas a questões de mercado, e tudo isso precisa funcionar dentro de uma lógica de governança que favoreça, né, a qualificação do sistema de saúde. Então, esse é o nosso propósito. O propósito final é ofertar de maneira mais qualificada, né, cuidado em saúde para a população, mas para isso a gente precisa desenvolver muitas coisas para chegar, né, nesse processo de qualificação, melhores resultados, indicadores de saúde que vão apoiar, né, a construção de um sistema de saúde nacional que de fato dê conta de entregar aquilo que está previsto na nossa Constituição, que está previsto na Lei Orgânica do SUS e que a população reivindica e obviamente merece, né, receber. Então, dentro desse espaço, desse processo, né, de governança, considerando o comitê gestor da saúde digital no Brasil, foi desenvolvido também agora mais recente, né, de 2020 para cá, um amplo processo de discussão e participação da sociedade, incluindo aí o Conselho Nacional de Saúde, para a gente reformular a Política Nacional de Informação e Informática em Saúde, que foi publicada no final de 2020. E junto com essa política também, nós publicamos o documento que define um plano de ação e aquilo que deve ser tratado como prioridade, né, na estratégia de saúde digital de 2020 para 2028. E aqui cabe um comentário importante, que é que a gente está pensando num conjunto de medidas que extrapolam governos, né, porque a gente sabe também que boa parte do que a gente faz no âmbito da saúde digital demora um pouco, né? Exige uma certa continuidade das ações, exige um processo de maturidade e que não dá para fazer isso num intervalo muito curto de tempo. A gente precisa de mais tempo, por isso que é tão importante definir uma estratégia de médio e longo prazo que vai mostrando, né, a intencionalidade de se construir coisas que são estruturantes, efetivamente. E também um programa, um plano, né, de monitoramento e avaliação dessas ações que estão sendo implementadas no âmbito da estratégia de saúde digital. Em relação à política, que muito brevemente, né, esse processo de revisão e atualização foi para poder, a gente sabe que nesse campo da saúde digital a vida é muito dinâmica, né, são muitas coisas novas que vão aparecendo e vão exigindo da gente a acomodação dessas coisas novas, atualizando os programas, os projetos e até mesmo a própria Política Nacional de Informação e Informática. Então, nesse período aqui, que envolveu, né, a revisão dela, entre outras coisas, que eu só estou trazendo alguns pontos mais
relevantes, né, que foi o reconhecimento da Rede Nacional de Dados em Saúde como uma plataforma nacional de integração de dados em saúde em todo o país, envolvendo setores público, privado, todos os níveis de gestão. Além disso, né, aprimorar a governança e o uso das informações relacionadas à implementação da saúde digital no Brasil. Além disso, também adequar aquilo que nós estamos fazendo à Lei Geral de Proteção de Dados, que ela também entrou em vigência tem pouco tempo, a política anterior não reconhecia várias questões muito importantes relacionadas à proteção de dados, a garantia dos sigilos, enfim, tudo aquilo que está previsto nessa macroagenda que a gente vai chamar, né, de proteção de dados em saúde. E também o aprimoramento dos próprios processos de planejamento, monitoramento, avaliação e desenvolvimento das ações que estão em torno, né, da própria estratégia de saúde digital, que daqui a pouco a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhamento. Então, a política nacional, né, seu propósito mais importante, né, a sua finalidade, definir os princípios e diretrizes norteadores para os setores público e privado efetivarem a integração dos sistemas de informação em saúde, promovendo a inovação, apoiando a transformação digital dos processos de trabalho em saúde e também aprimorando a governança no uso dessas informações. A gente sabe, né, pessoal, a escolha do constituinte, né, em 88, pressupõe a convivência entre ofertas públicas e privadas em saúde para a população brasileira, e mesmo dentro de cada um desses macro segmentos, a gente sabe que existe uma infinidade de tipos de estabelecimentos de saúde, tipos de formas de ofertar saúde para as pessoas, e na maior parte das situações, os estabelecimentos de saúde se encontram, de certa forma, ilhado, né, em si mesmo, no que se refere ao registro e o uso de informações. E já tem muito tempo, né, que a gente vem discutindo isso, a necessidade de haver uma troca dessas informações entre os diferentes estabelecimentos de saúde, né, nos diferentes níveis. Então, por exemplo, a troca de informações entre um hospital e uma unidade básica de saúde, a troca de informações entre uma unidade básica de saúde e um laboratório de análises clínicas, ou um estabelecimento de especialidades médicas, porque as pessoas estão utilizando todos os tipos de serviço, elas estão navegando na rede de saúde, estão demandando e estão utilizando esses diferentes serviços, e em cada um deles é mais comum haver ali um sistema específico, ou um registro ainda em papel de prontuários, onde são feitas as evoluções, né, dos diagnósticos, dos planos terapêuticos e etc. E essas informações também ficam ilhadas nesses estabelecimentos. E o grande objetivo e papel dessa agenda de estratégia de saúde digital que a gente tem debatido mais recentemente, entre outras coisas, né, mas o objetivo mais relevante é promover a possibilidade destas informações clínicas serem compartilhadas entre os diferentes estabelecimentos, entre os diferentes profissionais de saúde e também com acesso do usuário, porque a gente trabalha com essa ideia de que o usuário é o titular dessas informações, né? Isso é muito importante, porque, em geral, os estabelecimentos de saúde interpretam, né, nas suas práticas, que as informações clínicas que são registradas nesses prontuários, etc., são do estabelecimento ou do profissional que presta aquele atendimento. Mas é importante destacar, dizer que não é, né, que essas informações são de titularidade do próprio usuário. As informações relacionadas à sua saúde são de titularidade dele e o usuário confere, né, aos profissionais, aos estabelecimentos de saúde, ainda que de maneira tácita, confere o direito à guarda dessas informações, né, nesses prontuários, sejam eles de papel ou prontuários eletrônicos. Só que a gente está cada vez mais avançando na direção de que o usuário precisa garantir o consentimento mesmo, né, do acesso e a utilização dessas informações. E para que isso aconteça, ele também precisa ter acesso a essas informações. Então, nós precisamos garantir mecanismos, e hoje toda a tecnologia disponível por meio de aplicativos, enfim, todas as tecnologias que já estão
disponíveis em todos os campos, né? Isso não é específico para a saúde, já permite a gente garantir também, do ponto de vista tecnológico e de disseminação dessas informações, assegurar que os usuários possam também acessar esses dados, que são seus, né? No final das contas. Hoje nós, né, na maior parte das vezes que a gente utiliza um serviço de saúde, a gente não consegue resgatar essas informações. Às vezes precisa entrar com uma medida judicial para poder acessar uma informação que é nossa, né? Às vezes, um resultado de um exame, quais foram os procedimentos adotados durante um período de internação numa unidade hospitalar, quais foram os imunobiológicos que foram aplicados, né? Então a gente não tem essas informações na maior parte das vezes. E nós estamos agora trabalhando para que isso se transforme radicalmente, para que a gente possa, daqui para frente, e aí sim, no intervalo mais curto, a gente poder cada vez ter mais acesso a essas informações enquanto usuários e que os trabalhadores profissionais de saúde que estão ofertando cuidado nos diferentes estabelecimentos possam também ir acessando essas informações, porque isso vai garantir ou vai melhorar suas condições de fazer melhores diagnósticos. Diagnósticos sejam mais apropriados para a individualidade daquele indivíduo que buscou o serviço e que, por sua vez, também aumenta a possibilidade de se estabelecer melhores terapias, melhores planos terapêuticos, escolhas, decisões clínicas que vão favorecer um melhor cuidado, né, por parte dos profissionais de saúde aos seus usuários. A própria política prevê um conjunto amplo de atores que devem estar envolvidos, engajados nesse processo, desde das instâncias de controle social, como o Conselho Nacional de Saúde, o Comitê Gestor, o Ministério, as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, os próprios trabalhadores e estabelecimentos e os usuários, né, como eu estou mencionando aqui para vocês agora. Então, envolve esse conjunto de atores, né, de pessoas que precisam enxergar isso como uma agenda sua. Né? Essa não é uma agenda da tecnologia da informação, não é uma agenda de desenvolvimento de sistema, é uma agenda da população, uma agenda dos gestores, uma agenda dos profissionais e também daqueles que estão ali ofertando soluções, né, para que isso possa ser efetivamente implementado. Então, no âmbito do Comitê Gestor de Saúde Digital, né, que foi instituído por meio de uma portaria que tem cerca de 1 ano e meio, né, foi no início do ano passado, define um conjunto de responsabilidades como estratégia estruturante de governança para a saúde digital no Brasil, envolvendo aí os vários segmentos com responsabilidade de planejar, deliberar e acompanhar a execução das ações relacionadas à saúde digital no Brasil. A estratégia, né, tem como como principal objetivo, né, ampliar o acesso à informação em saúde, visando a continuidade do cuidado em todos os níveis de atenção à saúde, de forma a qualificar o atendimento e o fluxo de informações, portanto, aí permitindo a possibilidade de maior fortalecimento para o apoio à decisão clínica, vigilância em saúde, a regulação, a gestão, ensino e pesquisa também, né? Porque quando a gente tem essas informações com bom registro, com boa possibilidade de recuperação desses registros, a gente também amplia a capacidade de produção de conhecimento, né, do ponto de vista científico. Então, tudo isso está no âmbito dos objetivos e interesses da saúde digital para o Brasil. E a estratégia de saúde digital tem 7 grandes prioridades. A primeira prioridade se refere a essa pauta da governança, né? Gabriele, desculpa, depois você me sinaliza, tá, o tempo que eu tenho para eu poder ir calibrando aqui também a apresentação, tá bom? Senão eu me perco aqui. Então, a primeira prioridade é a governança, a liderança e a definição dos mecanismos que vão garantir uma melhor governança da estratégia como um todo. A segunda prioridade é a informatização dos estabelecimentos de saúde, envolvendo aqui tanto a parte mais de infraestrutura, como a parte de conectividade e tudo aquilo que diz respeito às condições para que os profissionais tenham a possibilidade de fazer um registro qualificado em sistemas informatizados de saúde.
A terceira prioridade é suporte à melhoria da atenção à saúde, prevendo um conjunto de ações também que a saúde digital pode favorecer, né, para um melhor cuidado, definindo melhores fluxos, formas de acessar o serviço, formas do usuário percorrer a rede de atenção à saúde e que, por sua vez, né, aumenta as possibilidades de a gente produzir melhores cuidados e melhores indicadores gerais de saúde. O quarto tem a ver com o que eu já mencionei agora há pouco com vocês, que é essa ideia do usuário como protagonista, né, o engajamento do usuário enquanto ator central também nesse processo de utilização dessas informações para o autocuidado, para a interação com os serviços do sistema de saúde, e a identificação de necessidades concretas que estão associadas à sua própria saúde. A quinta está relacionada à formação e capacitação de recursos humanos, porque a gente sabe para que isso tudo funcione. A gente precisa ter trabalhadores nos estabelecimentos de saúde em condições, né, de usar adequadamente, de maneira qualificada, todas as ofertas possíveis relacionadas à saúde digital. A sexta é o ambiente de interconectividade, para que a gente possa garantir aí a possibilidade, formas com padrões, com tecnologias que favoreçam, né, esse compartilhamento das informações entre diferentes sistemas de informação, entre diferentes níveis, entre o público e o privado, e assim por diante. E a sétima e última prioridade é a promoção, né, de um ecossistema de inovação no campo da saúde digital também, que é algo extremamente estruturante e relevante nesse campo, porque a gente sabe que a inovação é uma coisa que é inerente a esse mundo, né, da tecnologia, do uso das várias ferramentas e possibilidades, né, tecnológicas para favorecer o cuidado, no momento desde antes até, né, permitir melhor forma de acessar o serviço de saúde, fazer melhores escolhas quanto ao acesso, ao uso de tecnologias que favorecem o diagnóstico, o cuidado em si e a continuidade desse cuidado. Aqui, pessoal, eu trago mais para poder mostrar para vocês que existe um espaço no site do Ministério da Saúde, onde a gente compartilha uma série de documentos, tanto documentos normativos, né, que são relevantes, que orientam as práticas no campo da saúde digital, quanto documentos que dão transparência ao que a gente está fazendo, ao que está acontecendo no Brasil. Né? Então, eu encorajo fortemente vocês a buscarem o nosso site. Lá tem os documentos, a própria estratégia de saúde digital, os relatórios de monitoramento e avaliação, e tem um boletim mensal que a gente publica, trazendo aí quais foram as principais ações, os avanços, os obstáculos, as questões que estão acontecendo aí na ordem do dia, considerando, né, todas essas 7 prioridades da estratégia de saúde digital que eu mencionei com vocês. Aqui a carinha, né, do nosso portal, né? Então a gente traz conceitos, traz material de apoio e informações que é uma fonte relevante, né, para que vocês possam também consultar documentos que ajudam, né, a compreender melhor e acompanhar o que está acontecendo no âmbito da Política Nacional de Informática e Saúde e da própria Estratégia de Saúde Digital. Agora, pessoal, eu vou falar um pouco da Rede Nacional de Dados em Saúde, do Conect SUS, como entregas, né, coisas que já estão em operação e que já estão permitindo a materialização disso que eu estou falando aqui para vocês, né? Quando a gente fala da Rede Nacional de Dados de Saúde, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não se trata de mais um sistema de informação. O que a gente está falando aqui, né, trata-se de uma plataforma nacional de inovação, informação e serviços digitais de saúde que deve acolher o conjunto de informações que são registradas nos mais variados sistemas de informação, desde o sistema de informação utilizado numa unidade básica de saúde, passando por um laboratório, por uma clínica de especialidades, uma maternidade, um hospital de pequeno porte, um hospital geral, um hospital quaternário, enfim, todos os tipos de informação registrados no âmbito da saúde, a gente trabalha na perspectiva que em algum momento vão estar interoperando, né? Essas informações vão estar sendo compartilhadas entre esses diferentes sistemas que estarão interoperando, tendo a Rede Nacional de Dados em Saúde como plataforma de organização desse processo de interoperabilidade entre os diferentes sistemas.
Antes a gente falava muito em integração de sistemas, né? Trocar informação integrando os sistemas. Hoje a gente está falando de interoperabilidade, que é muito mais do que isso, mais do que integrar, é garantir espaços com padrões de informação, plataformas com padrões definidos, né, de como essas informações precisam ser compartilhadas e a possibilidade de um formato muito ágil e intuitivo o acesso a essas informações entre os diferentes tipos de serviços e estabelecimentos de saúde. Então, aqui só para dar uma ilustração, né, se você registra uma informação num sistema como, por exemplo, o ESUS-AB, que é o sistema que é mais utilizado nas unidades básicas de saúde, a respeito de um atendimento que foi feito por um usuário, uma gestante. Vou pegar aqui uma gestante para poder ilustrar. Essa gestante eventualmente vai precisar fazer um conjunto de exames laboratoriais de sangue, podem ser também exames de imagem, como ecografia, alguma coisa assim, vai fazer isso em outro estabelecimento, vai fazer isso numa unidade que faz exames de imagem, pode fazer a coleta para o exame de sangue num laboratório, e essas informações elas são registradas em algum lugar. O objetivo é que essas informações registradas em algum sistema possa, a partir de uma plataforma como a RNDS, viabilizar o tráfego dessas informações entre esses diferentes tipos de estabelecimento. Então, a gestante está sendo acompanhada no UBS, está acompanhando o pré-natal, precisou fazer uma ecografia, esses dados relacionados a esse exame podem ser compartilhados no próprio prontuário que o profissional médico, o enfermeiro utiliza na unidade básica de saúde. Se essa gestante, por exemplo, precisar recorrer num sábado à noite, quando a UBS está fechada, a uma unidade de pronto atendimento, um pronto-socorro hospitalar, é importante que essas informações registradas neste instante, né, por conta de uma intercorrência, possam ser acessadas pelo profissional que faz o acompanhamento de pré-natal, lá na unidade básica de saúde. Da mesma forma, quando ela entra em trabalho de parto, chega na maternidade, em trabalho de parto, é importante que os profissionais que vão fazer esse parto tenham informações relacionadas ao que acontece. Informações, não todas elas, né, mas um sumário dessas informações, uma síntese dessas informações que podem facilitar as escolhas clínicas do profissional que está ali responsável por fazer o parto naquele instante. Então, aqui eu estou só mostrando um caso, né, que revela como é que, do ponto de vista conceitual, essa ideia da RNDS permitirá os diferentes estabelecimentos trocar informações clínicas para favorecer um cuidado ao mesmo indivíduo, aqui no caso desse exemplo que eu estou dando, o acompanhamento ao pré-natal, ao cuidado dessa gestante, ao parto, e só para, né, trazer o passo seguinte, as informações relacionadas ao parto, por exemplo, serem disponibilizadas para os profissionais que estão lá na UBS, que vão ter a responsabilidade de fazer os cuidados de puericultura com aquela criança, ou os cuidados puerperais com a gestante recém-parida. Então, tudo isso aqui é uma dinâmica, né? O propósito disso aqui é permitir uma dinâmica de compartilhamento dessas informações para que cada estabelecimento de saúde possa acessar as informações que são relevantes para que ele possa dar continuidade ao cuidado daquele usuário que vai percorrendo, né, os diferentes estabelecimentos, as diferentes especialidades em saúde e assim por diante. A plataforma que a gente utiliza, né, o mecanismo, desculpa, que a gente utiliza para poder permitir o acesso a essas informações, né, e garantir a aplicação do que está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados é o GovBR, para que vocês tenham uma ideia da dimensão disso. A gente está falando de mais de 100 milhões de cidadãos que já estão cadastrados e que, por meio do Conect SUS Cidadão, já consegue acessar algumas informações relacionadas ao que acontece no momento em que busca, procura e tem algum dado relacionado ao que foi feito, né, com ele, em algum sistema de informação, com dados clínicos. Daqui a pouco eu vou mostrar o que nós já temos e qual é a nossa perspectiva do que nós vamos ter daqui para frente em relação ao acesso e à disponibilidade dessas informações. Quando a gente olha para a atualidade, o que nós temos? A gente já tem disponível na plataforma da RNDS o registro de vacinação para COVID,
né, que estão sendo registrados tanto em sistemas públicos ofertados pelo Ministério da Saúde, quanto outros sistemas que já estão interoperando e compartilhando essas informações, assim como exames laboratoriais para teste de Covid-19. Então, vacina Covid e exame, né, para diagnóstico de Covid já estão disponíveis na RNDS. Aqui a gente está falando, pessoal, de laboratórios públicos e privados, né, os LACENs na rede pública e também praticamente 100% dos laboratórios privados transmitindo essas informações para essa plataforma. E essa plataforma devolve essas informações por meio dos seus mecanismos de disseminação, né, que para nós é o Conect SUS. Hoje a gente tem duas pernas do Conect SUS já em operação, em disponibilização dessas informações, que é o Conect SUS Cidadão, que qualquer um de nós pode ali baixar nas lojas Android e da Apple também, e baixar esse aplicativo, acessar as informações que já estão disponíveis ali, como essas que eu mencionei para vocês, né, de teste para COVID e para quem já tomou vacina, né, para COVID ali, as vacinas que já foram aplicadas na pessoa. E o Conect SUS Profissional, que aí é voltado para os trabalhadores, né, acessarem essas informações no momento do atendimento. Então, isso aqui é a possibilidade de um profissional de saúde, num instante que está atendendo, fazendo a evolução no prontuário do usuário, acessar informações relacionadas ao que aconteceu com aquele usuário em outro estabelecimento de saúde. Nesse caso aqui, pode ter sido a vacina para COVID ou o resultado para algum exame laboratorial para teste, né, da COVID. Além disso, já também já está os dados registrados, né, de imunização que estão na base do CPNI também já disponíveis e com a possibilidade de acesso via Conect SUS, tanto para o usuário olhar essa informação. Quem ainda não abaixou o aplicativo, eu sugiro que você abaixe aí para você conhecer, você vai ver que a vacina que você fez já vai estar lá registrada e vai ter outra coisa. Opa, aqui deu uma desconfigurada. E vai ter outra coisa, vai ter lá o acesso à sua carteira de vacinação e ao certificado de vacina, né? A gente sabe que para algumas situações, agora menos, né? Mas desde o ano passado a gente tem várias situações que é necessário a comprovação, né, de que o indivíduo tomou aquela vacina para Covid. Hoje, se você precisa viajar para o exterior, você precisa comprovar que fez que já tomou a vacina, a quantidade de doses que confere imunização. Então, você consegue baixar esses documentos clínicos, esses certificados, que permitem você ter esse registro aí oficial, de uma maneira oficial, né, por parte do sistema público de saúde. Aqui está a carinha, né, da carteira nacional de vacinação, aqui à esquerda, e aqui à direita é o certificado nacional de vacinação para Covid-19. Por enquanto, a gente só tem para Covid-19, mas aí eu vou mostrar daqui a pouco para vocês quais são os próximos passos, né? O que a gente vai conseguir daqui para frente acessar. O que é legal disso aqui? Porque a gente já mostrou que é possível fazer. Do ponto de vista tecnológico, está mais do que provado que é possível garantir a troca dessas informações e devolver essas informações para os usuários e para os profissionais de saúde que estão ali nos estabelecimentos usando prontuário eletrônico, acessando essas informações que, por exemplo, foram registradas num laboratório privado, né, que fez ali um teste, um exame para COVID. Aqui a carinha do Conect SUS Profissional. Então, hoje, nos estabelecimentos de atenção primária que utilizam o eSUS APS, integrados com a RNDS, os profissionais já conseguem ali abrir essas informações que estão presentes na RNDS e também nessa perspectiva de poder acessar informações relevantes para o cuidado no momento do atendimento. Aqui também é a cara do portal, então, pessoal, mais uma vez, eu recomendo que vocês acessem, porque ali tem mais informações, tem dados que vão sendo atualizados, para que vocês possam conhecer, e também tem os regramentos, né, as normas e os instrumentos que orientam, né, esse processo de interoperabilidade, porque tem um conjunto de padrões que precisam ser respeitados, tanto do ponto de vista de modelo de informação em saúde, quanto modelos computacionais que precisam ser
respeitados para que haja essa troca de informações via RNDS. Quais são os próximos passos? A interoperabilidade da RNDS com a União Europeia, com a adoção do padrão europeu para o Certificado Nacional de Vacinação, a prescrição eletrônica na APS, aí incluindo os registros da prescrição nas unidades básicas de saúde. Esse aplicativo aqui do Conect SUS Cidadão, nós estamos evoluindo para um super aplicativo, né? Evoluindo aí o que nós temos hoje, integrando ou garantindo dentro de um mesmo espaço vários aplicativos, né, que são ofertados hoje pelo Sistema Único de Saúde, favorecendo a utilização dessas funcionalidades por parte do usuário no mesmo lugar, né, para não ter que abaixar vários aplicativos, o usuário ter essa possibilidade de, no mesmo lugar, acessar várias informações úteis que podem favorecer, inclusive, o autocuidado. A integração com prontuários eletrônicos terceiros, né, prontuários ofertados pelo mercado para a APS, porque hoje está restrito ainda às unidades básicas de saúde que utilizam o ESUS APS, que é a oferta pública de prontuário eletrônico, a integração com a atenção especializada e hospitalar, e também a possibilidade de todas as classes profissionais no campo da saúde acessarem essas informações. Porque até hoje, só os profissionais médicos e os profissionais, os cirurgiões dentistas estão conseguindo acessar essas informações e a gente está trabalhando via GovBR, abrir a possibilidade para que todos os profissionais, todas as categorias profissionais no campo da saúde possam também, via Conect SUS profissional, enxergar esses dados clínicos dos usuários. Além disso, né, estão previstos aí o povoamento na base da RNDS de dados legados, né, que estão nas bases já existentes no Sistema Único de Saúde, são dados que estão ali já disponíveis em outros bancos de dados e que a gente está trabalhando para que progressivamente esses dados possam ir sendo alimentados também na base da RNDS, porque o que vai acontecer? Quem já está acessando o Conect SUS vai poder ver dados não só, por exemplo, de vacinas para Covid, mas todos os dados de imunização que aconteceram e que estão na base nacional do CPNI ao longo dos últimos anos. Né? Então, aqui isso é um passo muito importante que vai aumentar o valor de uso e a possibilidade da recuperação dessas informações para, inclusive, por exemplo, entender a evolução de um determinado quadro clínico, né, de entender por que aquele usuário teve uma complicação em relação à sua situação de saúde, porque você vai recuperando dados do seu histórico. Né? Aqui a gente está falando tanto de sistema de informações de imunização, quanto de resultados de exames laboratoriais, autorização de internação hospitalar, dados da própria atenção básica. Estamos trabalhando fortemente para interoperar também e garantir o acesso às informações do sistema suplementar de saúde, né, com troca de informação com a TIS, a APAC também, que são as autorizações de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade, a Base Nacional de Dados da Assistência Farmacêutica e também os boletins de produção ambulatorial individualizado, que acontece principalmente nos centros de especialidades médicas, né, principalmente, mas acontece em outros espaços onde há cuidado do tipo ambulatorial também. Então, pessoal, concluindo aqui a minha apresentação, a gente está nesse processo de pavimentar essa estrada para que a gente tenha uma nova perspectiva de saúde digital para o Brasil, mais uma vez assegurando melhores registros, melhores possibilidades de utilização dessas informações, com compartilhamento de dados clínicos entre os diferentes profissionais e estabelecimentos de saúde, e na perspectiva de aprimorar, aumentar a capacidade do próprio sistema de saúde a ofertar um melhor cuidado, ofertar uma melhor assistência e melhorando o modo como o cidadão brasileiro interage com o serviço de saúde e interage com as suas informações de saúde. Eu fico por aqui, agradeço mais uma vez o convite para que eu pudesse aqui compartilhar um pouco tudo isso com vocês e fico à disposição para que a gente possa aí tirar dúvidas, ouvir os comentários, enfim. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, pessoal. Muito obrigada, doutor Alan. Foi uma palestra bem esclarecedora. Eu, como usuária do aplicativo Conect SUS, achei muito interessante, porque eu já achava
muito legal, assim, né? Como que foi feito, a gente imagina. E essa possibilidade de introduzir até os históricos de vacina é muito bom, porque principalmente quando a gente, que é estudante, viaja para outro estado, né, para fazer faculdade, isso ajudaria muito. Aqui a gente tem algumas perguntas aqui no chat. Eu vou ler elas para o senhor agora, só um instante. A, o Kernel perguntou assim: existe projeto futuro para um prontuário unificado entre rede pública e privada em blockchain, por exemplo? Eu já vou respondendo. Você Pode? quer fazer um Sim. bloco de perguntas? Esses Então, são vamos as lá. perguntas. Então, olha só, aqui, muito boa essa pergunta, viu? Muito obrigado. O que nós estamos trabalhando agora não é na perspectiva de ter um único prontuário para todos os estabelecimentos de saúde. O que nós estamos trabalhando é para seja qual for o prontuário eletrônico. Pode ser um prontuário ofertado pelo sistema público, pode ser um prontuário que é ofertado pelo mercado, né? Tem várias empresas que oferecem prontuários eletrônicos, né, para atenção primária, para hospitais, para clínicas particulares, etc. Então, qual é a perspectiva que nós estamos trabalhando aqui? Não é unificar esses prontuários, mas é definir padrões para que todo e qualquer prontuário que é utilizado em serviços de saúde possa compartilhar essas informações com a RNDS e possa consumir os dados nos mesmos padrões que foram registrados por outros estabelecimentos que utilizam outros prontuários. Então é como se fosse o seguinte: olha, eu estou dizendo aqui como é que essa informação precisa chegar para mim na RNDS, para que eu possa devolver nesse mesmo formato para outro sistema de informação e que ele possa consumir via RNDS essas informações. Então, se eu faço um exame oftalmológico, por exemplo, eu vou numa clínica privada e faço um exame oftalmológico. E ali tem uma série de registros, por exemplo, relacionado à pressão intraocular, enfim, informações clínicas. Eu posso ter esses dados registrados num prontuário de uma clínica particular, e esses dados podem estar sendo transmitidos num formato padronizado para a base nacional da RNDS, e outros estabelecimentos de saúde podem ir lá e consumir essa informação via RNDS, dessas informações que foram registradas numa clínica particular de oftalmologia. Porque eu posso ir para outra clínica no futuro, ou posso ir para uma unidade básica de saúde e aquelas informações serem úteis para um médico que está acompanhando, por exemplo, uma pessoa com diabetes e que está vendo ali que está aumentando a complicação relacionada a sua acuidade visual. Isso pode ser um sinal de que está havendo uma complicação da diabetes daquele usuário. Então, a ideia não é ter um prontuário único. A ideia é ter uma plataforma onde permita as informações dos mais variados tipos de prontuário, transportar informações para essa plataforma e também consumir as informações que estão disponíveis nela. Tá, outra pergunta aqui, agora é da Pamela, e ela disse assim: o Brasil, como um país grande com municípios com suas próprias plataformas, qual o maior desafio ter essas informações de prontuários compartilhadas? Porque tem também a LGPD. Muito bem, obrigado, viu, Pamela? A sua questão também é muito interessante. Quais são os grandes desafios, né? O Brasil é um país muito desigual. Então, a gente vai ter desafio relacionado ao próprio processo de informatização, né, que é a parte de, vamos chamar assim, mais de infraestrutura e equipamentos necessários, né? A gente está falando de condições para que os profissionais possam ter a possibilidade de acessar essas informações. Na prática, é ter um computador, é ter acesso à internet, ter equipamentos que permitam, né, a utilização de ferramentas de prontuário eletrônico. Então, tudo isso são desafios extremamente relevantes, principalmente no setor público. Né? A gente sabe, a gente tem, por exemplo, hoje no Brasil, muito embora a gente tenha crescido muito ao longo dos últimos anos na utilização de prontuário eletrônico, mas a cada 5 unidades básicas de saúde, uma ainda está usando ou registrando os dados em formulários de papel.
São mais ou menos 20% das UBS, isso é um número muito grande, que apesar da gente estar nessa evolução toda, né, tecnológica, de acesso a computadores, celulares, tablets e internet, se fala assim 5G, tudo, apesar de tudo isso, nós temos ainda 20% das nossas unidades básicas de saúde registrando um prontuário de papel das informações, em fichas, em formulários. Então, isso é um grande desafio. Um segundo desafio é garantir que os diferentes prontuários possam atender a esses padrões, para poder trocar as informações via RNDS. Porque, assim, olha, uma coisa é a RNDS estar ali disponível, ter um padrão já definido, outra coisa são esses prontuários atenderem a esses padrões. Então, é um desafio importante também para que daqui para frente, cada vez mais, todos os segmentos que ofertam ferramentas conheçam esses padrões, desenvolvam as suas ferramentas para atender o que está definido nesses padrões, inclusive aqueles relacionados à segurança e sigilo da informação, que é a preocupação que a Pamela trouxe aí, né? De atender a LGPD. Todos esses padrões que eu estou falando aqui consideram, né, tanto os padrões tecnológicos, computacionais e as formas, né, de troca dessas informações, consideram, pressupõem que a gente precisa ter segurança na hora de fazer a troca dessas informações, que é sempre um risco, né? Sempre vai ser uma questão, né, para nós, que é sempre evoluir as formas de garantia e a segurança dessas informações, porque a gente sabe que tem ataques hackers, tem mudança, às vezes, de plataformas tecnológicas, de linguagem de programação, etc., que vão, muitas vezes, abrindo brechas, né, que podem gerar suscetibilidade. Então, essa agenda da segurança da informação é uma agenda também permanente e que precisa estar sempre na ordem do dia, né, do ponto de vista do desenvolvimento das próprias ferramentas e soluções tanto da RN10 quanto do Connect SUS. Bom, essa era a última pergunta. Eu queria agradecer aqui a presença do senhor, a palestra foi muito interessante. O pessoal estava aqui fazendo algumas constatações, né, no chat. Mas, assim, no geral, todo mundo gostou bastante. Eu acho que o sistema do Connect SUS tinha que ser mais divulgado mesmo, né? Porque a população acaba não sabendo como usar. E o nosso trabalho como informata biomédica é fazer essa comunicação, né? Entre as pessoas, os computadores. Então, eu achei realmente muito interessante. Muito obrigada, viu? Eu vou colocar o contato do senhor aqui no chat para quem quiser entrar em contato, tá bom? Tá, ok. Por favor, mais uma vez, obrigado, viu, Gabriele, todos vocês aí da organização do evento, pelo convite, e eu sigo à disposição, para que a gente possa aí seguir nessa interação toda vez que vocês acharem que é necessário, tá bom? Não deixe de nos acionar aqui. Muito obrigada.